papel vital na subsistência das comunidades. As águas do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, eram um recurso rico e crucial para a sobrevivência. Naquela época, os pescadores eram homens corajosos e determinados. Eles viviam em aldeias ao longo das margens do Mar da Galileia e passavam a maior parte de suas vidas navegando e lançando suas redes. Simão, Pedro e André, dois dos discípulos de Jesus, eram pescadores de profissão, e é por meio deles que podemos vislumbrar a vida cotidiana desses homens. A pesca é mencionada muitas vezes nos evangelhos. Jesus usou várias ilustrações relacionadas à pesca, e não é de admirar que ele passou muito tempo ensinando perto do Mar da Galileia ou às margens dele. Esse belo lago de água doce tem cerca de 20 quilômetros de comprimento e 11 de largura. É provável que 7 dos apóstolos de Jesus, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Tomé e Natanael, tenham sido pescadores. Os pescadores da época utilizavam uma variedade de técnicas para capturar os peixes. Uma das mais comuns era a pesca com redes. Eles lançavam redes circulares de barco e, em seguida, puxavam-os com a ajuda de seus companheiros. Também havia a pesca com anzol e linha, onde iscas eram usadas para atrair os peixes. À noite, eram frequentemente escolhidas para pesca, pois os peixes eram mais ativos. No entanto, a vida de um pescador naquela época não era nada fácil. Eles enfrentavam desafios constantes, como tempestades súbitas no mar, noites de pescas infrutíferas e as incertezas em relação a quantidades de peixe que conseguiriam capturar para sustentar suas famílias. O Mar da Galileia faz parte de um vale de fenda e fica uns 210 metros abaixo do nível do mar. É rodeado por encostas rochosas e, ao norte, o majestoso Monte Hermon, que surge no horizonte. No inverno, ventos gelados às vezes deixam o mar agitado. No verão, massas de ar quente cobrem a superfície das águas. Tempestades violentas podem de repente descer das montanhas em volta, liberando sua fúria sobre os marinheiros que cruzam no mar, como aconteceu certa vez com Jesus e seus discípulos. Mateus capítulo 8, verso 23 ao 27. A profissão de pescador na época de Jesus também possuía grande relevância religiosa. Jesus usou muitas vezes metáforas relacionadas à pesca em seus ensinamentos, como quando ele chamou seus discípulos para serem pescadores de homens, significando que eles deveriam espalhar sua mensagem pelo mundo. As redes eram caras e dava muito trabalho para mantê-las, por isso eram usadas com muito cuidado. Assim que voltava de cada viagem, o pescador passava um bom tempo consertando-as, lavando e secando as redes. Lucas capítulo 5, verso 2. Os apóstolos Tiago e João, que eram irmãos, estavam sentados em seu barco, consertando suas redes, quando Jesus os convidou para segui-lo. Entre as espécies de peixe pescadas no primeiro século estava a tilápia. Ela era muito comum e fazia parte da alimentação da maioria das pessoas na Galileia. É bem provável que Jesus tenha comido esse peixe saboroso, e ele talvez tenha usado tilápias secas e salgadas ao fazer um milagre em que alimentou milhares de pessoas com os peixes. No primeiro século, os pescadores tinham de ser pacientes, diligentes e estar dispostos a suportar dificuldades. Os que aceitassem o convite de Jesus de acompanhá-lo na obra e de fazer discípulos também precisariam dessas qualidades para ser bons pescadores de homens. Pelo menos 7 dos 12 discípulos eram pescadores da Galileia. Pedro, André e Filipe moravam na cidade de Betsaida, às margens do lago. A palavra Betsaida significa lugar de redes, ou lugar de pesca. Na época do Novo Testamento, havia muitos peixes no lago, sendo a principal espécie, o que tudo indica, era a tilápia, ou peixe de São Pedro, que se adaptava bem a viveiros e açudes de águas mornas em várias partes do mundo. E assim, enquanto exploramos a vida dos pescadores na época de Jesus, podemos apreciar a importância dessa profissão, não apenas como meio de sobrevivência, mas também como uma parte essencial do cenário cultural e religioso da Palestina, na época de Cristo, aonde o próprio Jesus os chamou de pescadores de homens.